Pessoal, vocês devem ter acompanhado o editorial em que eu tratei desse tema aqui. Sem provas, Lula acusa o Departamento de Justiça dos Estados Unidos de prejudicar Petrobras. O presidente participou de evento na refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. Deixa eu expor alguns pontos aqui para vocês, porque o departamento norte-americano deu resposta e foi republicada pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu vou explicar aqui nesses detalhes para vocês. Vamos lá. A usina de Abreu e Lima, ou a refinaria de Abreu e Lima, ela foi um escândalo de corrupção. Então, a previsão inicial é que ela gastasse 2,5 bilhões de reais. Na verdade, a obra já custou mais de 18 bilhões de dólares. Perdão, de reais não, de dólares. De dólares. E aí, foi uma gestão fraudulenta, uma gestão que figurou inclusive nos processos da Lava Jato e onde tinha como parceiro comercial nada mais, nada menos do que a Venezuela. Então, essa refinaria de Abreu e Lima é meio que o modelo de gestão corrupta de tempos passados. Ou seja, é um escárnio. Mostra nitidamente que o vice-presidente da República estava certo quando ele fez uma frase se referindo ao Lula antes de se alinhar e topar ser o vice do Lula. Ele tinha feito uma frase. Você deve ter visto essa frase, né? Que o Lula ia voltar à cena, né? Acaba que nada mais justo do que falar que uma das principais cenas é a usina de Abreu e Lima. E acontece que ele fala, dentro dessa usina de Abreu e Lima, ataques contra a Lava Jato e contra o Departamento de Justiça norte-americano. O Bolsonaro, ele fez uma publicação em suas redes sociais e disse o seguinte: Lula acusa, sem provas, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos no caso da corrupção da Petrobras. Recebe uma dura resposta com provas de o quanto o seu governo sangrou a empresa e os seus acionistas. O filho do Eduardo Bolsonaro escreveu aqui, a Venezuela está para o Brasil assim como o cadeado está para a fechadura. E aí, ele postou aqui o trecho da reportagem, citando a reportagem do jornal Metrópolis, então estou citando a fonte para vocês. É o Instagram oficial do ex-presidente Bolsonaro, e a matéria foi extraída do jornal Metrópolis. Mas olha só qual foi a resposta do Departamento norte-americano ao Lula. O Tribunal de Justiça dos Estados Unidos respondeu nesta sexta-feira a uma acusação feita pelo presidente Lula em um discurso na quinta-feira. Sem apresentar provas, Lula acusou juízes e procuradores da Operação Lava Jato de serem subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos em uma espécie de complô para prejudicar a Petrobras. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Consultado pelo Metrópolis, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos se recusou a responder diretamente às alegações do presidente Lula. Apesar de não responder diretamente às alegações, a porta-voz do órgão enviou uma cópia do acordo entre a Petrobras e a Justiça americana e sugeriu a leitura dos fatos narrados no documento. O documento mostra de forma detalhada como funcionava o esquema de corrupção envolvendo a estatal, políticos, empreiteiras e partidos. Um dos maiores casos de corrupção citados no documento envolve justamente a refinaria de Abreu e Lima, onde Lula fez as acusações contra o Departamento de Justiça. O Departamento de Vamos lá, então vamos entender. O Lula fez as acusações, o Departamento de Justiça não quis responder diretamente ao jornal Metrópolis, mandou uma nota com termos e com provas e falou: eu sugiro a leitura desse documento. E nesse documento estava ali listado todos os crimes de corrupção que foram investigados, inclusive pelo Departamento de Justiça norte-americano. E olha só, não se trata só do Departamento norte-americano, não. É no mundo inteiro. A corrupção do Brasil teve tentáculos. É na Itália, é em El Salvador. Eu estou terminando de escrever o livro sobre a vida do Nayib Bukele. E aí eu estou tratando especificamente disso. E aí
eu vou falar para vocês da ligação do Maurício Funes, que era o presidente de El Salvador antes do Nayib Bukele. E olha só o detalhe sórdido aqui, só para você entender. A esposa do Maurício Funes chamava Wanda Pignato. A Wanda Pignato é brasileira. E adivinha? Representante do PT em El Salvador. Esposa do Maurício Funes e foi presa num dos maiores esquemas de corrupção de El Salvador, onde o Bukele está hoje, né? O presidente é o Bukele, e um dos maiores esquemas de corrupção e o dedinho da Lava Jato lá apontando as ligações com o governo do PT. Então, assim, é inegável, gente. É tentar reescrever a história. Aguarde aí cena dos próximos capítulos e já vai se programando. Esse livro vai estar disponível para você em formato digital, provavelmente já até o final do mês que vem, no máximo, eu tô com esse livro aqui prontinho para vocês, tá bom? Vem cá, tem mais informação aqui que a gente vai falar agora, matéria da Jovem Pan. E aí, meu amigo, o clima tá cada vez mais tenso e a gente próximo de estourar uma guerra aí, tá? A OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, um grupo de países do Ocidente, falou que está preparado para um possível conflito entre Rússia e grupos terroristas, se for o caso. A OTAN está se preparando para um possível conflito com a Rússia. Os grupos terroristas de acordo com o presidente do Comitê Militar da Aliança Ocidental, o almirante holandês Rob Bauer, em entrevista coletiva, ressaltou que a OTAN não está buscando briga, mas não recuará em caso de ataque. Ele também elogiou a decisão da Suécia de pedir para que a população se prepare para uma guerra, afirmando ser importante compreender que nem tudo será fácil nos próximos anos. Essas declarações ocorrem em meio à formação do maior exercício militar da OTAN desde 1988, antes do colapso da União Soviética. O treinamento, que terá a participação de 90 mil soldados dos 31 países da OTAN e da Suécia, durará vários meses e se estenderá até maio. O objetivo é demonstrar a unidade, força e determinação da aliança para se defender reciprocamente, tá? Vamos lá. Vocês estão entendendo? Peraí. São 31 países juntando forças para construir um exército. Cara, só tem um nome. Guerra Mundial. Tá. E aí, eu estava vendo um estudo essa semana que tratava do seguinte. Nós já estamos na Guerra Mundial. Só que essa Guerra Mundial, ela vem em células, em pílulas. Começa uma guerra aqui entre Rússia e Ucrânia, já começa a estourar. Uma guerra que estoura em Israel, provavelmente uma guerra que vai estourar aqui entre Venezuela e Guiana. Essas guerras são todas guerras por procuração, ou seja, é o que a gente chama de proxy war. Ou seja, são países grandes usando os peões, países pequenos, para participar dessa guerra. No caso da Ucrânia e a Rússia atingiu a Ucrânia, mas está minando dinheiro e fontes de recursos dos Estados Unidos. É os Estados Unidos que está bancando a Ucrânia. Contrário, veio o Hamas, grupo terrorista que não tem poder bélico, força para enfrentar uma guerra contra Israel, que tem um apoio americano, mas quem está financiando? O Irã? Será que tem dinheiro chinês? Será que tem dinheiro russo nessa história? Vem o Maduro e acusa guerra contra a Guiana. Pois é, vai estourar uma guerra aqui na América do Sul mesmo, com forças norte-americanas atuando. Pois é. Então, há quem já diga que nós já começamos a Guerra Mundial, ela só não foi oficializada ainda. Pois é. Sei que o negócio está tenso, o sistema está bem tenso, né? É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do nosso editorial. Se gostou, deixa o like, curte, compartilha, manda para mais pessoas, deixa os seus comentários aí e a gente continua aqui trazendo informações. Eu volto daqui a pouco às 4 horas com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.